Olá, muito boa tarde. Olá, Marie, como estás? Boa também, tarde. tantas saudades. É verdade. Estás boa? Está tudo bem, muito contente de estar aqui contigo. É verdade. Sempre linda. É um tema tão especial, não é? Tão É especial. verdade. Estamos aqui nesta. Eu tenho vindo a desenvolver aqui uma série pronto, de conteúdos, aqui algumas chamadas de atenção. Nós temos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e então nada melhor para falar sobre temas que tanto se dizem respeito às mulheres. E eu queria muito nesta live falar contigo, porque realmente, além de todo o trabalho da essência do feminino que tu fazes no teu dia a dia, para as mulheres, não é? É muito importante também aqui a parte que também eu trabalho mais, também a parte direcionada para a fertilidade ou alterações que possam levar à infertilidade ou à subfertilidade, não é? E então hoje vamos falar sobre a TPM e o apetite por doces, porque é muito antes aqui de muitas vezes as mulheres pensarem em terem bebê. E tu também trabalhas muito o feminino, que mesmo que sendo a tua área de atuação, a área da fertilidade, tu também trabalhas muito o feminino e acho que era importante nós termos aqui um ponto da situação, mas sempre focado aqui na saúde da mulher. Porque muitas vezes, eu não sei se partilhas comigo desta ideia, mas nós mulheres muitas vezes não olhamos para nós e estamos mais focadas naquilo que a sociedade quer de nós, não é? E isso é um bocadinho o teu trabalho no teu dia a dia, que é o olhar para o nosso interior, o interior feminino. Queres nos falar um bocadinho sobre isso, antes de entrarmos aqui diretamente aqui para o teu trabalho mesmo sobre a questão de síndrome pré-menstrual e depois falarmos aqui um bocadinho desse apetite por doces. Queres fazer aqui um enquadramento do teu trabalho e neste objetivo tão grande que é todas as mulheres, independentemente de quererem ter filhos ou não, devem trabalhar o seu feminino, o seu interior, a sua Sim. essência. Aquilo, primeiro, obrigada, Noélia. Estou muito feliz por estar aqui. É sempre um prazer estar contigo. Ahm, Obrigada. para fazer um enquadramento geral, o que eu simplesmente diria é que aquilo que eu tenho visto na maior parte das mulheres, como estavas a dizer, podemos falar em fertilidade, mas a maior parte das mulheres tem temas, não é? Quando estamos a falar de TPM, não é? Para usar este termo, muitas de nós nos encontramos nestes sintomas mais ou menos forte, conforme, não é? Mas todas sentimos isso, ou sentimos em algum momento da nossa vida. E, em termos gerais, aquilo que eu tenho visto é que o nosso corpo, o corpo da mulher, vai utilizar estes momentos de maior sensibilidade para nos fazer perceber que alguma coisa não está a correr tão bem. Então, aquilo que eu vejo é que na mulher, seja mensalmente porque temos alguma alteração a nível de como é que nós sentimos, ou porque dizemos palavras que não deviam de sair desta forma, mas é como se fôssemos outra pessoa, não é? Às vezes parece até isso, ou inclusive, às vezes são as outras pessoas que se dão conta mais do que nós, que mudamos um bocadinho essa maneira de reagir ou de estar mais ou menos paciente. O nosso corpo vai utilizar estes momentos, principalmente então mensalmente pela alteração hormonal. Depois também, quando estamos a falar em querer engravidar, quando é o momento da gravidez ou quando o bebê nasce, ou então mais tarde na nossa vida, no momento da menopausa, quando há estas alterações hormonais mais ou menos fortes, é exatamente quando o corpo vai utilizar estes momentos para nos fazer perceber que alguma coisa não está bem. Por isso, se Ok. nós temos uma reação mais forte um mês que outro, ou se temos realmente temas de um síndrome mais forte mensalmente, esta é uma forma do nosso corpo nos dizer: olha, está aqui alguma coisa Não dentro de está bem. ti, exatamente, que não está bem. E além da ajuda, claro que a nutrição, e certamente vais dar muitas dicas, eu próprio de vez em quando pergunto-te e peço dicas também, porque a par do açúcar também eu tenho que a trabalhar, por isso isto também foste uma ajuda mesmo até para mim. Há dicas, claro, na nossa alimentação, naquilo que podemos fazer, mas também há temas que nós temos que olhar dentro de nós, sem qualquer dúvida. E isto é só mais uma forma do nosso corpo nos dizer: olha,
está aqui alguma coisa que tem que ser resolvida. Exatamente, sim. E dentro aqui, quando falaste aqui a questão dos açúcares, e é um bocadinho assim, nós sabemos que o ciclo menstrual tem aquelas variações, né? O início do ciclo tem mais presença de estrogénios, o fim do ciclo tem mais presença de progesterona, e nós, quando temos essas alterações hormonais, também nós temos uma relação muito próxima com a questão dos neurotransmissores. E é natural que haja esse desequilíbrio hormonal. O que não é natural e que a nutrição, e só posso falar da minha área, que a nutrição pode ajudar a contornar esses desafios, é porque há um desequilíbrio hormonal por déficits nutricionais que leva a estes sintomas mais exacerbados, não é? Estes mais intensos. Então, se nós começarmos aqui por uma situação de hipotálamo, hipófise e ovário, não é? Nós temos que o nosso sistema hormonal vai originar aqui uma série de hormonas, LH, FSH, e também a questão dos estrogénios e da progesterona estarem em equilíbrio. Mas para que haja esta regulação destas hormonas é necessário haver nutrientes. Estamos a falar aqui de magnésio, estamos a falar de ômega 3, estamos a falar do crómio, estamos a falar da vitamina B12, estamos a falar do ferro. Portanto, há aqui uma série de nutrientes que e às vezes as mulheres e os casais e as pessoas dizem assim, mas tem que fazer essa suplementação sempre. Eu digo assim, nós temos que tomar banho todos os dias, nós temos que comer todos os dias. E o nosso corpo tem carências todos os dias. E a suplementação não tem que ser igual todos os dias. A suplementação tem que ser dada de acordo com as necessidades. Se eu começo a ter aqui mais alguma oscilação em relação ao sono, se calhar tem que ver como é que está a melatonina, como é que está o triptofano, como é que está a vitamina B12, como é que está o ômega 3. Então tem que começar a perceber como é que são esses nutrientes. Vamos dosear. Não é só tomar por tomar. A gente sabe que às vezes alguns sintomas estão diretamente relacionados com certos déficits nutricionais. Mas a verdade é que nós temos que dosear para sermos mais eficazes na nossa conduta. Os nossos neurotransmissores, nós estamos a pensar aqui, se conseguíssemos imaginar uma sinapse, ou seja, um neurónio quando comunica com outro neurónio, tem ali uma série de ligações de cálcio. Se há uma mulher que não faz nem leite, nem queijos, nem iogurtes, nós temos de ter aí um déficit de cálcio. E este cálcio pode estar a ser aquele responsável por ter aqui uma situação de alterações neuronais e depois de ter aqui mais casos de alterações na TPM, nas alterações, quando há alterações hormonais, estes sintomas ficam mais intensos. Portanto, há aqui várias situações que a TPM leva por déficits, se forem mais intensas, pensar assim, ok, se eu tenho um síndrome pré-menstrual muito intenso, era interessante fazer umas análises de certos tipos de nutrientes para perceber se esses nutrientes estão por causa, são os responsáveis, não é? Por estas alterações. E quando nós corrigimos esses déficits nutricionais, a verdade é que há aqui uma melhoria dos sintomas. Mas também há a parte emocional, há a parte mais mental, que é uma parte que tu trabalhas muito, não é? Acho que faz sentido, efetivamente, analisar-se as coisas por dois vias. Sem dúvida que há a análise do nosso corpo, como tu falas muito bem, há temas que nós conseguimos. A suplementação, muito pouca gente, quando eu pergunto, fazem suplementação ou fazem suplementação muito básica, mas não entendem bem a importância do B12 hoje, qualquer que seja a dieta que a pessoa tem, a vitamina D. Há outras vitaminas que, mesmo que efetivamente tomemos um multivitamínico ou que seja que as pessoas mais facilmente vão tomar, há temas que nós hoje temos mesmo que ter mais em atenção. Por isso, sem dúvida, que olhar qual é o estado hoje do meu corpo, fazer análises mais profundas, eu diria que aquelas que geralmente nos são dadas, porque efetivamente quando nós pedimos análises é uma coisa muito básica que vem, e tu vês isso, não é? Aquilo que tu pedes é muito mais profundo, porque há muito mais coisas que têm que se ver com os habituais. Quando eu faço análises hormonais, até quem me faz as análises até abre os olhos grandes, como se fosse muito raro que fizessem este tipo de análises fora do momento em que nós queremos engravidar, não é? Costuma ser o único momento onde as mulheres têm análises mais profundas, que eu acho que devíamos pedir muito mais, não é? Exatamente.
E, além disso, também é olhar efetivamente a parte emocional. E indo para a TPM, um tema que eu acho que é muito importante olharmos, e acho que vai falar com toda a gente. A primeira vez que nós vimos uma mulher interagir com isso foi a nossa mãe. Então, qualquer que Exato. seja a forma da nossa mãe lidar com o próprio período, com a própria menstruação, de alguma forma formou a nossa expectativa do que queria ser a nossa própria experiência. Então, se tivermos uma mãe que não se importava, ia mesmo a sair com amigas, ia mesmo às compras, fazia o trabalho dela, não ficava, não é, na cama mais triste naqueles momentos, nós temos uma expectativa de, isto está tranquilo, não é? É mais uma coisa que eu tenho que orientar, mas está tranquilo, faz parte Exato. de quem eu sou e está feito. Se tivermos uma mãe que nos escondeu isso até ao momento que já não se podia esconder, não é? Que realmente teve que se ter aquela conversa. Se vimos uma mãe que alterava o seu humor, que se calhar estava mais facilmente chateada, ou que simplesmente nos dizia, isto dói, vais ver quando está a acontecer, vai-te doer aqui, durante 2, 3 dias vais estar assim, etc. E que nos passou esta orientação, nós já tínhamos uma expectativa durante vários anos que isto ia ser assim. Ia Quando ser mal. acontece, quando tu me disseste este tema, eu estive a pensar, olhando para mim mesma, não é? Que é aquilo que a gente tem que fazer. E as Claro. minhas primeiras experiências foram mesmo estas. Eu não sabia o que era. Tivemos a conversa quando veio, porque era assim um bocadinho tabu, não era algo que se Claro. falava. E eu tive imensas dores. Quando eu olho para mim, passei dias assim encaracolado na cama. Sim, sim. Hoje em dia não tenho nada disto. Não sei se foi de ter trabalhado com as mulheres que aquilo desapareceu, praticamente, mas Trabalhaste também o teu efetivamente. mindset em relação à patologia, em relação à dor, o que é muito importante. Se nós trabalharmos a nossa expectativa, a nossa percepção de uma determinada situação, nós podemos exacerbar ou diminuir e normalizar esta percepção. É interessantíssimo. Essa tua experiência é fantástica. Acho que há um tema que é mesmo entender que é parte de nós, é quem nós somos, é o que nos define, não é? E a gente pode ver isso de duas formas. Ou de uma forma mais negativa, que é a dor e tudo mais, e então vamos dar mais importância a isso, e aqui temos um papel gigante com a próxima geração também, com Claro. todas as miúdas que estão a crescer e a forma em que nós vamos falar disso, não é? Certamente somos uma geração que vai falar disso mais abertamente, de forma Exato. mais tranquila, vamos muito mais preparar as nossas filhas para isso, ou podemos olhar isso como algo fantástico, que é mesmo aquilo que define a mulher, que é essa parte da fertilidade. Qualquer que seja a nossa decisão, isto não tem tema, não é? Mas nós somos feitos de ciclos, então Claro. é uma coisa que nós também temos que honrar, porque é uma coisa que hoje em dia nós apontamos muito o dedo, não é? Só quando olhamos para a parte da fertilidade é que vemos a parte bonita do nosso ciclo. Exato. Muitas vezes vemos isso como, outra vez, isto chega sempre quando não deve, não é? É muito fácil a gente ter estas palavras, porque certamente foi também aquilo que nós ouvimos. Então, simplesmente, de Exatamente. alguma forma, se a gente não parar para pensar, estamos a reproduzir sempre aquilo que nós vimos e ouvimos quando éramos mais pequenas, não é? Não sei qual foi a tua Exatamente. experiência, se queres partilhar, até era engraçado Sim, em também. relação a. Eu realmente nunca tive uma TPM muito. Eu não sei o que é a TPM. Até me falar e até estudar esses temas, não sabia o que era a TPM. Eu fui menstruada muito nova, eu tinha 9 anos quando fui menstruada, e então minha mãe sempre me deu, sempre relevei. Uma coisa é aquilo que eu sentia, outra coisa é a maneira como a minha mãe põe as coisas. Arranjávamos aqueles pensinhos todos coloridos, muito mimosos. Não te preocupes, está tudo certo. Sempre levou isso tudo muito na descontra. Mas eu, pronto, perante as minhas amiguinhas na escola com 9 e 10 anos, estar com menstruação num balneário era uma coisa para mim, não é? Mas minha mãe, tu és mais tímida, não pode ser, tens que relevar isso é natural, é uma coisa normal. Não gostava que meu pai me comprasse os pensos, portanto, mas nunca tive dores, nunca fui, as minhas amigas ficavam em casa com muitas dores de barriga. Eu nunca faltei à escola por causa do período menstrual. E depois, na altura, aos 11, 12 e 13 anos, quando aquilo já estava tão normalizado em mim, eu fazia atividade física, eu ia para a piscina, eu estava sempre bem disposta, não havia problemas, mesmo antes e depois não havia nenhuma situação a nível emocional que eu pudesse estar mais estranha. Eu perguntava-te como é que tu estás? E eu, tudo bem, normal. Às vezes nem sabia que eu estava com o período menstrual. Um,
E a questão da TPM, o que é que tem-se vindo a apresentar ao longo dos anos? É apenas uma tensão mamária, mas isso também percebe-se porque muitas vezes está relacionado com a parte hormonal e isso tem sido trabalhado. E eu consegui, de alguma maneira, com a minha sabedoria, aquilo que vou estudando, não é? Aquilo que vou ouvindo também as experiências de outras pessoas, como é que nós conseguimos melhorar essa tensão mamária, porque realmente muitas vezes é por excesso de stress e não fazer a compensação com certos nutrientes que ajudem, de alguma maneira, a equilibrar o nosso sistema hormonal, o nosso sistema emocional, para não termos essa TPM, ou seja, essa tensão mamária tão intensa. A questão do estado emocional, eu própria já me pus aqui neste caminho da fertilidade, nós vamos sempre ouvindo muita coisa e vamos fazendo, e também, foi aquilo que tu disseste, começaste a olhar para ti, registar como é que eu me sentia, se havia assim um dia que estava mais triste, se havia um dia que eu estava mais eufórica, comecei a registar. Então fui ver no ciclo, começava a ver no ciclo e dizia assim, se calhar hoje estou um bocadinho assim mais emotiva, até aqui o efeito da progesterona, portanto aqui é uma degradação do meu GABA, portanto vamos dar aqui um bocadinho mais de serotonina, vamos dar aqui um bocadinho mais de triptofano, e as coisas vão fluindo, porque é importante nós nos conhecermos Exatamente. e o facto de nós trabalharmos profissionais, de trabalharem neste autocuidado, nestes pormenores de cuidar da mulher, da saúde da mulher, que não só a fertilidade, não só a gravidez, mas a própria essência da mulher, foi como tu disseste muito bem, os ciclos. Nós, mulheres, somos pessoas de ciclos. As pessoas dizem que há os grandes ciclos na vida, 7 em 7 anos, muda-se as ideias, muda-se as vontades, mas nós mensalmente, semanalmente, diariamente, temos oscilações hormonais que nos vão dando aqui microciclos, não é? Isto faz toda a diferença no nosso dia a dia. E claro que eu não podia deixar de tocar nesse assunto, que é quase o que caracteriza as mulheres, que é iniciar essa minha semana da saúde da mulher, iniciar com a TPM, que é muito aquilo, olha, ela hoje está naqueles dias, nem vamos falar com ela. Não, as mulheres têm que ser fantásticas, mesmo na TPM têm que ser fantásticas e têm que encontrar estratégias. A parte nutricional há muita coisa e a parte holística, a parte de terapias que tu também desenvolves também são fantásticas nesse aspecto, porque é o autoconhecimento, não é? Acho que há bocado deste uma dica gigante que é, além de tudo aquilo que estamos a falar aqui, seja a nutrição, seja a terapia em si, só o facto de olhar, como tu estavas a dizer, não é? De registar como é que eu me sinto ao longo do meu ciclo, porque sabemos que é algo que volta, não é? É algo que volta e somos todas diferentes. Se eu consigo perceber, naqueles dias não é um bom momento para sair, por exemplo, prefiro estar em casa, prefiro estar comigo mesma, prefiro tomar um banho demorado e cuidar de mim. Nós vamos ser todas diferentes, por isso tu e eu vamos ter temas aí para comentar em geral, não é? Mas o tema é que a mulher também consegue perceber que há momentos que ela prefere para fazer certas coisas. Porque nós achamos que temos que ser todos os dias iguais, ser capaz de fazer todos os dias a mesma coisa. Não é assim. A partir do momento em que começámos dizendo que nós somos ciclos e que eu começo a perceber qual é o meu ciclo, qual é o melhor momento para eu poder dar, sei lá, um empurrão no trabalho, consigo aí estar muito dedicada e muito produtiva num certo período. E há uns dias que eu preciso de recolher-me, estar tranquila, outros dias onde vou preferir, se calhar, fazer alguma coisa para mim, sair, mas fazer alguma coisa para mim. Se nós percebemos como é que costumamos funcionar durante o nosso ciclo, conseguimos também orientar-nos da melhor forma. Sim. E isso acho que é importante também a mulher voltar a ganhar este conhecimento dela mesma, que muitas vezes nós perdemos, não é? É muito raro, gostei de te ouvir porque é muito raro ouvir isso de uma mulher. É porque o mais importante nesta vida, nós andamos aqui numa correria, há imensas lives, há imensa informação no Instagram, há imensa informação na internet, há uma série de estratégias para agora nos trabalhos online, há tanta coisa para o exterior, não é? E depois começa-se a faltar a parte de olhar, nós que somos terapeutas e também inclui dentro da área das terapias, não é? Falta um bocadinho nós olharmos para o colo que vamos dar às pessoas que nos procuram, porque eu posso ser muito expert em nutrição,
mas se eu não der aquele carinho e pôr-me nos sapatinhos da pessoa que vem à minha consulta e partilhar com ela, ok, eu para lhe dar essa informação, eu fui fazer aqui um mundo de investigação, um mundo de conhecimento, fui tirar uma série de cursos para lhe dar aqui as informações espremidinha e fidedigna, porque esta correria de um lado para o outro, as mulheres cada vez estão a engravidar mais tarde, porque também estão sempre à busca do seu equilíbrio profissional, o equilíbrio monetário, não é? Mas acima de tudo, o que mais importa na nossa vida, além disto tudo, é sermos felizes. E se nós não formos felizes, começando dentro de nós, porque a felicidade está dentro de nós, isto dentro da área da espiritualidade tem muito que se lhe diga, né? A nossa felicidade está dentro de nós, o nosso encontro connosco próprios, não é? Nós temos que começar por nós. Então, acho que é muito importante e também hoje quis começar contigo porque é esse trabalho que tu também fazes, o trabalhar interno, o trabalhar o feminino, o trabalhar a parte essencial porque senão depois tudo mais fica em desequilíbrio. Faz-se uma coisa, mas depois essa está desequilibrada, depois faz-se a outra. Então tem que começar aqui por uma base interior, não é? Aquilo que eu poderia adicionar sobre aquilo que estás a dizer é mesmo olharmos para as palavras que utilizamos quando falamos justamente desses momentos do nosso ciclo. Se eu tenho a expectativa da dor, se eu estou a falar mal do meu período, se tenho algumas palavras que saem, que são mais negativas, que definem aquilo que é para mim esse período, eu posso ver como um início de ciclo, posso vê-lo como um fim de ciclo, posso ver como uma coisa positiva, posso ver como uma coisa negativa, simplesmente estar mais atenta às palavras que eu uso. Se eu estou habituada a ter alguma dor, será que eu estou a usar palavras como é o fim do mundo, vou morrer, sei lá. Às vezes dizemos palavras que nem nos damos conta, não é? E que são Exato. muito, muito potentes, que têm um poder gigantesco. Se calhar, ok, dói, mas é controlável. Consigo amenizar também a minha dor tendo atenção às palavras que eu utilizo, não é? Às Uhum. vezes aquilo é um inferno. Isto não é de todo um Pois, inferno, não é? não se Dói, diz. As coisas ok? não se dizem. Podemos simplesmente, ok, dói, mas temos de ter atenção às palavras que nós usamos, porque realmente, aí falando da parte mais inconsciente, não é? O nosso inconsciente não faz a diferença entre aquilo que é real e aquilo que eu digo. Se eu digo que é um Pois, inferno, o meu corpo vai reagir como se fosse tudo inflamado, não é? Por claro. isso, a primeira coisa é realmente entender como é que eu defino esse período, como é que eu defino a minha dor se eu tiver dor. E simplesmente mudando as palavras, podemos ver coisas fantásticas a acontecer no nosso corpo. Se eu dava isso como dica mesmo de começar observando o que é para mim. Ok, ok. Então pode ser uma das tarefas para quem nos está a ouvir ou para quem ouvir essa live depois, começar a ter um dicionário mais interessante, digamos assim, mais positivo, não é? E eliminar certas palavras que não devemos as pronunciar, ou que devemos eliminar, em vez de não dizer não pronunciar, devemos não eliminá-las do nosso vocabulário, porque assim não estamos a proferi-las, não é? E utilizar pensamentos, mas também temos uma situação que muitas vezes é o pensamento, mas não se diz a palavra, não é? E esses pensamentos também devem ser trabalhados. É realmente tentar entender, ok, dói-me, mas não é um inferno, não é? Será que eu uso palavra daquilo que é realmente? Porque eu não estou a dizer para dizer, se tens dores, dizer, não me dói, está tudo bem. Se dói, temos que também fazer as pazes, entre aspas, dói, mas eu sei que vai passar, não é para sempre, é um ciclo. Vai ser, Exato. não é? Durante algumas horas ou o que seja, e depois já há outras coisas que podem ser utilizadas, não é? Há pessoas que fazem yoga, há pessoas que usam aromaterapia, alimentação, a suplementação, como estavas a falar há bocado. Há coisas que podem Uhum. nos ajudar com a parte da dor. Mas efetivamente é perceber, será que eu estou a fazer aquela dor muito maior do que ela realmente é? E mesmo olhar Sim. as coisas também como elas são, porque efetivamente se eu uso palavras muito fortes, ou se alguns dias antes, por exemplo, olho para o meu calendário, vejo que vai estar a chegar e já começo ali a pensar, isto vai calhar naquele momento e vai ser Pois, isto e vai ser aquilo, e também perceber, não, vai correr tudo bem. claro.
É exatamente. mesmo também ver, como estás a dizer, não só as nossas palavras, mas também os nossos pensamentos. Isto pode ser uma parte importante, efetivamente, de passar aquele período de maneira muito mais fácil, de alguma forma. Sim. A Tatiana de Mel, que também, também vai fazer uma live com ela na próxima quarta-feira, ela está a dizer que nós devíamos referir a minha dor. Espero que ela depois nos explique um bocadinho melhor este conceito, não é? Porque realmente é verdade, é a nossa parte interior que de alguma maneira pode já estar aqui a preparar-se, penso eu, para uma situação de dor, mas que pode não acontecer, não é? Quando eu leio mesmo da Tatiana Minha Dor, e mesmo quando a gente chama essa dor minha, ela é minha, e de alguma Ok, forma eu preciso dela, não é? Eu já me identifico como que ok, todos os meses vem aquela minha dor. É uma dor. Se eu ok. chamar minha, já a faço minha e de alguma É uma forma não questão de quero possessão, deixá-la. não é? Já podemos Exatamente, tornar numa possessão e depois é o apego. E depois também tornamos aqui exatamente. uma questão do apego com o ego e depois que essa relação que se tem, e às vezes há muito este, ou seja, eu tenho uma dor e vou utilizar esta dor para me pôr atrás de ok, a Tatiana está dizendo isso. Obrigada, Então, Tatiana. Tatiana, fantástica. Então eu utilizo esta dor para me pôr atrás de algo que é tipo um escudo, não é? E então, ok, já percebi, fantástico. O tema é perceber mesmo, se esta dor me permite, não, imaginemos, permite-me não fazer alguma coisa que não me apetece fazer naquele período, ok? Porque eu vou Uhum. poder ficar em casa, na minha cama. Isto pode tornar-se também como é algo que Um escape? é Poderá até ser um escape? estranho, exatamente, é até estranho. Temos que ter a mente muito aberta para entender isso. Ok, Mas efetivamente pode ser algo que me permite não fazer outra coisa que não me apetece fazer. ok, Ok? Se calhar é ok, alguma coisa que me permite, se eu tiver algum tema na minha relação que não está a funcionar muito bem, é algo que vai ser para mim um momento onde eu nem preciso dar a explicação, consigo pôr aquela distância que a mim ok. vai de alguma forma uh, Proteger. me proteger ou que eu procuro de alguma forma. Por isso também é entender, ok, se eu chamo isso a minha dor, se de alguma forma eu me defino a mim mesma como sendo uma pessoa que tem tal ou tal sintoma. Isto também vale para muitos outros sintomas, não é? É Muitas perceber coisas. o que é que aquilo me traz, o que é que eu estou a Ok. ganhar com isso. E às vezes Uhum. é importante ver isso porque é muito difícil nós deixarmos algo ir se realmente me traz alguma coisa. Exatamente. Sim, sim. Às vezes é preciso deixar, mesmo que se ame, às vezes é preciso deixar partir, não é? Muito bem. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, estamos aqui a fazer aqui o nosso brainstorming, já temos aqui, a Tatiana também está a dizer, é o ganho secundário também. Ok. Obrigada, Tatiana, pela tua partilha. Muito bom. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, assim, do que eu realmente queria falar aqui mais direcionado para, aqui para a saúde da mulher, era mesmo esta, que há, através das oscilações do ciclo menstrual, que há, a nível dos neurotransmissores, degradação de certas hormonas e o déficit de nutrientes que nós podemos compensar com a alimentação, com a suplementação, com meditação, com atividade física, podemos conseguir contornar esses déficits nutricionais sempre vendo as análises clínicas, que são sempre uma maneira de nós conseguirmos perceber como é que o nosso corpo está a reagir. E seja a TPM, seja as consequências com uma retenção de líquidos, ou o apetite por doces, ou a irritabilidade. O apetite por doces pode estar relacionado também com aquele conforto que se precisa, a irritabilidade por neurotransmissores, também por degradação do triptofano e da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer. Então temos aqui uma série de nutrientes que podemos muito bem estar mais atentos e podermos trabalhar a parte da nutrição. E depois temos uma série de terapias, que é a terapia que tu também estás a desenvolver, para perceber a questão da própria essência, do próprio ser da mulher. E pronto, e também deixares aqui um slogan, deixares aqui um resumozinho do que as pessoas podem ouvir quando ouvirem esta nova live, novamente. Obrigada, Noélia.
Eu acho que o mais importante é mesmo entender se for alguma dor que eu consigo controlar, que eu consigo olhar para mim e perceber aquilo que se passa, qual foi a minha relação quando eu cresci, como estávamos a falar, com relação à minha mãe, particularmente, tentar ver e perceber que consigo, de alguma forma, olhar para isso e amenizar e tornar aquele período muito mais proveitoso, e feliz, é uma coisa. Se realmente tenho dores muito fortes, que isto impede-me completamente de trabalhar ou fazer aquilo que eu quero, que realmente haja alguma coisa além disso, acho que faz todo o sentido de olhar mais profundamente o que é que se passa realmente no meu corpo, não só na minha Então, mente, mas também no meu corpo. E é importante porque sabemos que quando falamos de TPM pode ser algo que eu simplesmente sinto e dói, ou pode ser algo muito mais forte. Então, o que eu claro, quero também orientar as pessoas é mesmo incentivá-las para que entendam que doer não é normal. claro. Não é suposto doer, não é suposto ficarmos na cama 2, 3 dias por mês. Uma coisa é estar um bocadinho mais triste, ou mais Resguardada. Oi? Já está? Ok. desculpa. Estavas a dizer, não faz Outra mal. coisa é Ficar realmente, exatamente, não é suposto nós termos uma dor muito forte e aceitá-las porque vimos outras mulheres na nossa família que tiveram isso. Realmente, isto tem que se perceber aquilo que se passa connosco, porque não é suposto ser um período que realmente nós vivemos de maneira muito, muito má. É suposto ser uma coisa que realmente nos define e com a qual nós conseguimos conviver da melhor forma. Isso é que é importante. exatamente. Pode haver temas mais profundos que realmente se tenham que olhar e que estejam relacionados com essa forma do nosso corpo nos mostrar que alguma coisa não está a correr bem. Por isso, incentivo mesmo vejam tudo aquilo que podem olhar, seja a nutrição, seja como é que conseguem falar desse período de maneira diferente, como é que podem olhar para efetivamente qual foi a vossa relação com a vossa mãe naquela altura e se calhar ainda hoje, e ver de uma maneira geral, porque é suposto ser algo que nos define e não algo que a gente aponta e vê isso com menos bons olhos, não é? Mãos bons olhos, sim. Sim, senhora, muito obrigada, Ana. Amanhã eu estarei aqui outra vez para fazer uma live para falar sobre a saúde intestinal, tanto na endometriose como na síndrome do ovário poliquístico. Nós temos esse mês de março, que é o mês que se vai vestir de amarelo em solidariedade e também a promover a questão da melhoria contínua em todas as mulheres que estão diagnosticadas com endometriose. Portanto, vai ser um mês dedicado à endometriose. Vamos trabalhar aqui bastante em relação a esta patologia que realmente dá tanto desconforto e retira muita qualidade de vida às mulheres com endometriose, mas isto falarei amanhã. E então começamos contigo nesta minha semana da saúde da mulher, o dia 8 já é o Dia Internacional da Mulher, Mundial da Mulher, dia muito importante, mas hoje começamos muito bem. Portanto, o exercício que se deixa para casa, para quem esteja a ver ou para quem vá ver esta nossa live posteriormente, é que realmente trabalha a sua essência, o seu interior e que doer, como tu disseste muito bem, não é natural. É preciso perceber a fundo porque é que está a sentir uma dor e a TPM, começando pela TPM, começando por esse desconforto ou por esse apetite por doces, pode ser aqui, tanto na área holística, na área da terapia, pode ser aqui um caminho, na área da nutrição que vai complementar, portanto, uma série de terapias que nós temos holísticas dentro da saúde pública, da saúde da mulher, é importante nós olharmos aqui com bastante cuidado. Portanto, fica aqui uma dica para início de semana da saúde da mulher, com estes temas fantásticos que tu nos deixaste aqui, eu agradeço. Em breve poderemos ter aqui uma outra live, se calhar a falar sobre endometriose, também são pessoas que tu também acompanhas, mulheres com endometriose, pode ser que ainda conseguimos este mês fazer aqui algum evento, alguma Isso é coisinha, fantástico. acho que sim. E por hoje ficamos por aqui. Queres dizer mais alguma coisa?
Então, sou obrigada e cuida bem de vocês, Não, que é muito importante. Acho que uma fantástica iniciativa que estás a fazer aqui, para incentivar as mulheres a cuidar cada vez melhor delas. Acho fantástico. Obrigada, Noel. nada, um beijinho muito grande, um beijinho para todos. Um dia muito feliz e uma semana muito feliz e que sejam mulheres muito felizes, acima de tudo. Beijinho, Ana, tudo a correr bem. Beijinhos. Beijinho, tchau, tchau.